Olá pessoal, boa noite. Eu sou Marcele Minho, sou trabalhadora do Centro Espírita Maria Imaculada e estou aqui com vocês hoje para mais uma palestra, nesse momento que a gente está vivendo, para mais uma doutrinária, nesse momento de pandemia que a gente não pode estarmos juntos fisicamente, mas estamos juntos aí pelo coração. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial e eu convido a vocês para que estejamos aí conectados nessa corrente de vibração de amor, do bem, de energia positiva e que a gente possa aí ser abençoado e inspirado pelos espíritos de luz, pelos trabalhadores espirituais lá da nossa casa, para que possamos hoje fazer uma fala aqui muito bacana que de fato possa ajudar aí a gente nesse processo que a gente está vivendo, nesse mundo que a gente está vivendo. Hoje nós vamos falar sobre a calma para o êxito. A calma para o êxito é um texto, um folhetinho, um texto de Joana de Ângeles, que é um tema muito especial para mim, e eu vou contar para vocês essa história. Deixa eu ver aqui, muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, eu estava no meu trabalho e recebi esse folheto de um amigo muito querido, que trabalhava comigo lá e que também é espírita e que frequenta outro centro, e aí de vez em quando ele levava uns folhetinhos para mim, esses folhetinhos que a gente vê nos centros maiores. O nosso centro é um centro pequenininho, mas é bem comum isso nos centros maiores. E um desses folhetinhos me chamou assim bastante atenção, Ele tinha esse título de Calma para o Êxito e falava aí de serenidade, de tranquilidade. E eu não me recordo exatamente como foi que isso foi tão internalizado em mim, mas o que eu sei é que anos depois, a Calma para o Êxito estava totalmente difundida lá no nosso trabalho. Difundida como um recurso e meio que um código interno para que quando a gente demonstrasse o mínimo de desequilíbrio, a gente mostrava o folhetinho assim, Calma para o Êxito. E isso foi propagado aí, colegas da nossa empresa que são de outros estados, vinham para cá participar de projetos juntos, e a gente sempre, de vez em quando, nos nossos discursos, porque era muito frequente, falava isso e perguntava o que é isso, Calma para o Êxito, e a gente explicava, e esse Calma para o Êxito foi bastante difundido aí. É muito interessante isso, porque o Calma para o Êxito, para mim, foi uma grande alegria, ver essa disseminação aí de uma palavra de uma frase tão bacana e que traz para a gente. Eu vou ler para vocês o folheto, tantas coisas positivas. Mas foi também para mim, em muitos momentos, momentos de autoanálise, Eu não tenho que dizer de autoanálise, mas assim, de alerta, momento de alerta. Porque sempre quando as pessoas estavam começando a ficar chateadas e desesperadas, eu sempre falava isso: não, calma para o êxito. Marcele, a gente não vai ter conseguir entregar o projeto. Não, calma para o êxito. Mas existiam momentos que eu também estava desse outro lado, E eu me lembro que isso era muito frequente, assim, de quando eu estava chateada, a pessoa, assim, em uma reunião, falando de forma mais assertiva, a pessoa dizia assim: Marcele, mas calma para o êxito. E que isso me dava, assim, uma certa irritação, porque eu dizia assim: ai, que droga, mas no momento a gente pensa assim, mas de fato isso é muito bom, gente? Porque não adianta, sobretudo, de uma maneira geral, dizer sobretudo nós espíritas, mas de uma maneira geral, nós precisamos de fato ter uma prática coerente com o nosso discurso, Então, como é que eu, a disseminadora do Calma para o Êxito, também precisei fazer uso dessas palavras muitas vezes.
e isso foi bastante enriquecedor. Precisei não, né? Preciso. Para mim, durante esse período, e é com muita alegria que eu trago esse texto aqui de Joana de Ângeli para vocês, e falar um pouquinho disso, né? Desse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, o mundo precisa de calma, né? A gente precisa cada vez mais parar, respirar e ter calma. Eu mesma tenho recebido diversos alertas de irritação, né? Ultimamente. Você está um pouco irritada, está falando mais alto. E, de fato, tudo isso que a gente está passando, esse mundo que mudou assim de forma tão rápida, né? Para a gente fazer com situações que a gente não viveu antes, toda essa falta de controle, né? Sobre tudo, essa incerteza, né? Nem falta de controle sobre tudo, porque de fato não temos controle sobre nada, mas a gente meio que acha que a gente vai controlando as coisas, e atualmente a gente vive num mundo de muita incerteza, né? A gente de fato não consegue planejar as coisas porque não sabe se vai poder realizar. A gente não sabe, a gente vive com esse fantasma aí de ser contaminado pela Covid e de nosso organismo não reagir bem, né? Porque outro dia mesmo eu estava conversando com meu marido, ele falando, mas por que você acha... Olhe, veja quantas pessoas se recuperaram. As estatísticas de fatalidade são, do ponto de vista do percentual, pequeno, mas como é com muita gente, infelizmente a gente tem muitos casos. Mas por que a gente sempre acha que a gente vai estar na estatística do que o organismo não lidou bem com o vírus? E é verdade. E esse momento exige muita calma. Exige que a gente, de fato, se conecte aí com o nosso fórum íntimo e que a gente possa desfrutar aí um fórum íntimo como essa imagem aí, esse mar leve, tranquilo, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês o texto, né? Vou declamar aqui para vocês esse texto que inspirou aqui essa palestra. Como eu já falei, é um texto de Joana de Ângeles. Ele diz assim: em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Aqui é uma pessoa tresvairada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão urdindo males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. A calma, quando não se age por incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. A irritação, almiagímia da estabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa, nem retarda. Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. Aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo, ou da circunstância asiaja, possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. E aí, gente, não é muito lindo? Eu sou apaixonada por esse texto. Ele traz aí a certeza de que
não há situação que a gente não deva estar conectados com a calma, né? E o quanto a irritação é deletéria aí para o nosso funcionamento e para nossa conduta moral. E aí eu organizei aqui um pensamento para a gente discutir, para a gente pensar assim um pouco, por que nós perdemos a calma, né? E eu convido vocês aí para que de fato a gente possa fazer essa fala de forma bem ativa da parte de vocês, né? Não estamos fisicamente juntos, mas estamos conectados e à medida que eu for falando, a gente pode ir refletindo aí, fazendo essa análise. Por que vocês acham que nós perdemos a calma? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a questão do orgulho, né? Muitas vezes nós perdemos a calma por causa do orgulho, porque é muito difícil para a gente reconhecer que a gente está errado, né? Reconhecer que o que a gente fez não foi certo. Temos uma grande necessidade aí de nos colocar de uma forma, em uma posição de superioridade em relação ao outro. E eu não falo nem só essa questão da superioridade material, de que você tem uma melhor casa, um melhor carro, um melhor emprego. Eu falo também, muitas vezes, essa condição de que a gente acha que nós somos moralmente mais evoluídos do que a outra pessoa, ou que temos um arsenal de conhecimento maior do que o outro, né? E isso, assim, é um grande impedimento para a gente entender que a gente pode estar errado. O orgulho também faz muito com que a gente queira impor o nosso poder para outras pessoas, né? É muito difícil para a gente ser rebaixado, se colocar nessa condição, e a gente tende a fazer isso com as pessoas que a gente pode. Outro dia mesmo eu estava refletindo sobre como nas empresas as pessoas têm uma tendência a copiar, né, o pior da sua liderança, né? Justamente aquilo que ele sofre, ele vai reproduzindo isso. Então, se o seu líder teve com ele como é que eu posso dizer, um ato assim de autoritarismo, aí ele com a pessoa que coordena vai reproduzindo isso, e a pessoa que coordena muitas vezes chega em casa e realiza isso e faz esse ato com a esposa por sua vez faz com o filho, e aí a gente vai promovendo aí essa cadeia de exasperação, de exercício de poder sobre o outro, quando na verdade isso é apenas o nosso orgulho ferido. E o nosso orgulho ferido é um grande... A gente precisa ter muita atenção, porque ele é um grande ativador dos nossos surtos de cólera, né? Das nossas surtos de raiva e do nosso desequilíbrio. Isso é bem importante. No Evangelho tem um texto que fala sobre a cólera, que ele diz que na verdade, uma demência passageira. Uma demência passageira que nos assemelha aos animais. E que se a gente fosse capaz de observar a gente no momento de cólera, teríamos medo de nós mesmos e muitas vezes a gente nem iria se reconhecer. Agora imagine isso para as pessoas que estão de fora. Então, de fato, é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque quanto mais a gente dá força e potencializa o nosso orgulho, mais a gente está suscetível a ter momentos como esse, né? De surtos de cólera e de práticas de uma conduta moral que não é adequada. A gente precisa, quando a gente tem a condição de a gente compreender tudo isso, a gente vai assimilando e a gente vai refletindo assim, quais
quais são os momentos da nossa vida que a gente, de fato, deixa isso passar e escorrer por entre os dedos. Por que pedimos a calma? Também, gente, porque nós aqui na Terra, viemos para aqui da Terra e precisamos, devemos, né, ter uma vida exitosa aqui na Terra do ponto de vista material, mas isso não significa que as questões materiais precisam ser a nossa prioridade, né? E muitas vezes a gente perde a calma porque a gente está muito conectado com essa preocupação da melhor posição social, essa busca desenfreada por estar sempre se atualizando, pelo melhor cargo. A gente pode correr o risco de nessa busca que a gente tem, a gente perder o foco aí das nossas buscas espirituais, né? E isso é fácil a gente ver isso. Quantas vezes aí, nas redes sociais, por exemplo, a gente vê as crenças materiais fazendo com que você tenha atitudes que não são que desviam você do seu foco espiritual e do que você acredita enquanto prática do bem, né? É uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, e eu sempre converso sobre isso aqui em casa, né? Porque como é que a gente vai combater aquelas ações usando as mesmas armas que a gente sofre, que aí, por a gente sofrer, a gente está reagindo, né? Então, de fato, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas o que eu quis dizer, em resumo, é que a gente não pode criticar, fazer as críticas que a gente é muito comum esses discursos de ódios na rede social, e a gente deve ter um discurso sempre aí, a partir do que a gente se entende como espírito e como espírita e como prática do bem. O nosso discurso precisa ser sempre do outro lado, né? Ao invés da promoção da discórdia, um discurso que a gente possa estar trabalhando na prática do bem, da calma, independente de o que venha de lá, né? Porque é isso que a gente aprende. Por que pedimos a calma? Também pela falta de entendimento do outro. Temos uma tendência a querer que o outro haja exatamente como a gente gostaria, né? Ou uma falsa certeza de que o outro compreende exatamente o que a gente fala, e a gente pode não ser tão eficaz assim do ponto de vista da comunicação, e isso sempre acontece. Então, essa falta de entendimento do outro faz com que muitas vezes a gente se irrite e se descontrole, porque na verdade a gente acha que o outro deveria agir conforme a gente espera, né? É um grande exercício da convivência, esse conviver com pessoas com funcionamentos diferentes do seu, né? Aqui na minha casa são 5 pessoas e cada um tem o seu jeitinho, e de fato é bastante difícil para mim, enquanto mãe, lidar com isso de uma forma exitosa, né? Não sei se eu tenho conseguido, acho que às vezes sim, acho que às vezes não, mas a gente precisa ter sempre essa clareza e essa busca de que, de fato, o outro não age como a gente gostaria, né? E que a gente precisa ter essa clareza de que a gente não tem poder nenhum sobre o outro. Se existe uma situação que precisa ser resolvida, o único poder que você tem ali naquele momento é sobre você mesmo, é sobre suas ações, e por isso você pode sempre escolher a calma, né? A calma é sempre uma escolha, e é importante que a gente possa trabalhar com isso,
tendo isso na nossa mente, independente do que o outro faça. Temos uma tendência também a justificar as nossas ações, aos nossos desequilíbrios pelo outro. Então a gente fala constantemente, não, mas eu fiz isso, eu gritei com você porque eu mesmo como mãe eu falo isso para meus filhos. Ah, mãe, mas você gritou, mas eu falei com você várias vezes e por isso que eu gritei. Mas é errado, né, gente? A gente faz as palestras para reforçar na gente o que a gente precisa mudar. E isso mesmo é uma coisa que eu preciso mudar. Porque a ação do outro não deveria ter sobre você nenhum tipo de capacidade de te tirar do seu prumo e do seu equilíbrio, né? Uma vez eu assisti uma reportagem de uma monja que ela dizia assim, isso ficou marcado em mim também, quem te irrita, te domina, né? Então, de fato, quando você coloca no outro o poder de te desequilibrar, isso daí não é uma coisa bacana. Aí a gente tem que, de fato, parar para pensar e para refletir. Por que perdemos a calma? Em resumo, porque esquecemos que somos espíritos. E nós somos espíritos imperfeitos, né? Sabemos disso. Não estou aqui com isso dizendo que a gente viva uma vida de total controle e equilíbrio. Não conseguimos fazer isso. Eu mesma já dei aqui vários exemplos, meus exemplos, né? Como coisas que a gente pode mudar, mas a gente tem essa clareza de que somos imperfeitos, mas a gente também tem a certeza de que somos espíritos e que por isso a nossa busca precisa ser pela evolução, por a gente estar sempre se melhorando, pela prática do bem, né? E pela caridade. Quanto mais a gente se reconhece como espírito, menos possibilidade a gente tem de ficar se misturando com essas questões materiais aqui da Terra, menos a possibilidade tem de a gente perder o nosso foco, né? O foco na nossa evolução e na nossa melhora. Quanto mais a gente se reconhece enquanto espírito, mais a gente consegue compreender o outro, né? Compreender assim, quanto mais a gente se reconhece enquanto espírito, a gente também consegue se conectar aí com a nossa essência e o nosso potencial, porque a gente pode ouvir aí discursos dizendo, mas eu não consigo ser uma pessoa calma, esse é o meu temperamento, e dá desculpa do temperamento para as suas ações inadequadas, e isso de fato não existe. Inclusive tem no Evangelho falando sobre isso, né? Que o temperamento não é, e nem o corpo físico é desculpa para que a gente possa ter ações truculentas e coléricas com outras pessoas. Todos nós temos o nosso potencial de controlar isso, né? Estamos aqui para isso, para que a gente possa cada vez mais controlar nossos instintos e se transformar. Então, quando a gente esquece que nós somos espíritos, esquecemos um pouco do nosso foco, e aí a gente também está mais suscetível a perder a calma. E como manter a calma, né, gente? A gente falou por que a gente perde a calma e como é que a gente mantém a calma. A gente mantém a calma buscando recursos, né? A vida está cheia de situações. Você vê que Joana de Ângeles falou aí, em todas as situações da vida tem calma. E como é que a gente desenvolve isso? Primeira coisa, está aí na imagem, algo que eu aprendi muito com a minha querida mãe, que é a respiração. A respiração é um recurso gratuito que está à disposição de todo mundo, né? Um recurso que só depende de você.
e que funciona muito, 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 muito. Se a gente tiver condição de experimentar aí exercícios de respiração e que não são de nenhum tipo de complexidade, se a gente puder experimentar essa respiração que começa no abdômen, né? E que não seja só aqui nas partes altas, que a gente possa de fato encher a barriga como se estivesse grávido e esvaziar como se estivesse morto de fome. Se a gente consegue fazer isso algumas vezes, a gente consegue mandar uma mensagem para o nosso cérebro e a gente consegue ir tomando nosso prumo e nosso rumo, né? A respiração é um grande recurso. Um outro grande recurso é o contar até 10, é o famoso contar até 10, né? É o tempo que você dá para que você consiga ir minimamente controlar seus instintos e que você não seja tão impulsiva na sua resposta. Essa impulsividade, muitas vezes, coloca para fora o pior de nós. Esses dias a gente estava fazendo trabalho virtual no centro, estudando o Evangelho, e ressaltamos essa frase, né, que apareceu lá, que diz que a palavra fala o que o coração está cheio, né? Então, muitas vezes a gente está com o coração muito amargurado, com muitas mágoas, e aí a gente coloca para fora, e essas palavras podem ser, de fato, saírem como facas, né, para as outras pessoas. Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar desse coração para que ele fique cheio de coisas boas, e a gente precisa também dar esse tempo nos momentos de dificuldade para que a gente consiga se organizar. Eu costumo dizer que um outro grande recurso é o dormir e acordar, né? Porque quantas vezes em situações da minha vida eu não tinha solução para determinada situação, fui dormir e aí acordei com uma clareza muito maior, uma mente descansada, né? Quantas vezes os espíritos e os nossos anjos da guarda podem nos ajudar nesse momento aí que a gente está descansando, para que de fato a gente possa acordar mais calmos, né? E mais preparados para lidar com a situação. Um outro recurso muito importante, gente, é o silêncio, né? Sobretudo quando a outra pessoa, se você estiver num confronto com a outra pessoa e a outra pessoa estiver em desequilíbrio. O silêncio é de fato um grande recurso, é um recurso de proteção para você e de ajuda ao outro, né? Porque quanto mais a pessoa está desequilibrada e o outro está falando, está contrapondo, mais dificuldade o outro tem de se reequilibrar. Uma proteção para você, porque você, de fato, você não se mistura com a energia do outro. Isso é uma coisa bastante importante, que a gente, de fato, a gente possa evitar essa mistura com a energia do outro, porque isso é muito frequente, né? Você tá bem, calmo, tranquilo, aí vem o outro, briga com você, daqui a pouco você já tá brigando, e você aí já sai do seu equilíbrio. Então, a gente tem aí essas possibilidades, esses recursos, cada um sabe dos recursos que tem, que funciona consigo mesmo, mas tem um recurso especial, né? Que eu já falo dele assim muitas vezes, nas minhas palestras ele sempre está aparecendo, que é a questão da prática do autoconhecimento. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que tira a gente do sério. E mais a gente consegue evitar que a situação chegue numa situação desagradável. Eu mesmo digo a vocês, eu sinto no meu corpo a energia subindo assim, ó. Quando eu começo a me descompensar, eu sinto aquela energia subindo pelas minhas pernas e aí chega aqui, vai faltando ar, né? Minha voz começa a ficar mais fina
e aquilo é como se eu tivesse faltando ar. Nesse momento, quando eu levei um tempo para perceber isso, né? Muitas vezes, quando eu percebia, já estava aqui, eu já estava descompensada. Mas na medida que você vai percebendo, poxa, eu fiquei aconteceu essa situação, isso me descontrolou muito. Por que que isso me descontrolou muito? Por que que mexeu tanto comigo, né? Quais são as coisas que me afetam? Por que me afetou? O que foi que de fato me afetou? Quando a gente vai fazendo essas perguntas, a gente tem aí várias oportunidades para a gente descobrir coisas e elaborar questões que a gente não tinha elaborado, e a gente vai se conhecendo. Poxa, eu já sei que toda vez que eu fico com essa sensação é porque aquilo me tocou profundamente. E aí eu já sei que eu tenho aí os outros recursos da respiração, de fechar os olhos e pensar um pouco para poder a gente controlar isso. E falando em fechar os olhos e pensar um pouco, certa feita eu participei de um curso de gestão e aprendi uma coisa muito bacana, né? Que também pode ser um recurso aqui relacionado a gente manter a calma. Ele falava sempre que a gente precisa ter as nossas varandas, né? Para que quando a gente estivesse em grande situação, a gente pensasse assim, eu vou ali na varanda. O que é essa varanda? Essa varanda são imagens, momentos de memórias afetivas que você passou, que você leva o seu pensamento até esse momento, né? Por exemplo, uma viagem que você fez, uma vista maravilhosa a uma cachoeira, né? A um momento um momento de reunião de família, enfim, vai até essa varanda mental, né? Esse processo de visualização. Fica ali por alguns instantes e quando você sai de lá, você já sai um pouco mais refeito, né? Mais consciente para que você possa tomar as atitudes aí com calma, que é sempre a melhor escolha. Já falei aí, né? Buscando o autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, é uma grande ferramenta que nós temos para a nossa evolução, para que de fato a gente possa entender o que de fato nos tira do prumo, né? Quais são as ações. Eu mesmo tenho um problema sério com arrogância. Quando as outras pessoas têm fazem, né, situações fazem arrogância, não, como é que eu posso dizer? São arrogantes com outras pessoas, comigo ou com outras pessoas. Isso realmente é algo que é difícil. E eu tenho, assim, buscado entender por que isso é tão tocante em mim, né? Por que isso me marca tanto. E já tenho descoberto várias coisas. Então, é esse processo mesmo que vai fazendo com que a gente entenda se eu me desequilibrei, por que foi e como poderia ter sido diferente. E, gente, a gente não vai conseguir isso de cara, né? Mas essa busca e essa prática vai nos levando aí a uma confirmação de uma vida mais tranquila, porque quem é que gosta de viver irritado e sendo desagradável com as outras pessoas o tempo todo, né? Eu acho que nem as pessoas que são assim gostam disso, né? Então, é importante que a gente persista, né, nesse caminho. E, assim, para fechar aí a parte de como manter a calma, muito importante que a gente entenda o outro como espírito. Isso eu aprendi, né, com uma trabalhadora e amiga muito querida lá do centro, Moema, que ela sempre fala isso, né? Ela diz que quando a gente enxerga o outro como um espírito, a gente consegue ativar aí a compaixão, né? E a gente consegue compreender que em outros momentos a gente também pode ter estado nesse lugar, né, que a gente está criticando e que está sendo ruim para a gente, e a gente consegue diminuir aí esses julgamentos que a gente faz do outro. A gente entende, quando a gente olha para o outro e vê que ele é um espírito, a gente entende que cada um está aí no seu
no seu caminho de evolução, né? Cada um está aí no seu degrauzinho da evolução moral, e a gente consegue aí ativar a compaixão com o outro, que é de fato a prática que a gente espera, né? O Evangelho diz que o reino dos céus das pessoas que trazem a doçura e a brandura, né? Então, a prática da calma, da doçura, afabilidade, né? Não sei se estou falando certo, mas que são aquelas pessoas amáveis, e tudo isso, de fato, contribui para que a gente possa estar aí no nosso caminho de evolução. E por que, gente? Por que a calma leva ao êxito? Porque quando estamos conectados com nós como espíritos, né? Quando nós estamos controlando nossos impulsos, quando a gente está controlando e mitigando e lutando contra o nosso orgulho, quando a gente está conectado aí com a compaixão e com a prática do bem e da compreensão, nós estamos aí conectados com a lei do amor, né? Estamos conectados com a lei do amor, estamos totalmente alinhados com Deus, com a confiança em Deus. E quando a gente está conectado com o amor, quando a gente está conectado com Deus, não tem como a nossa vida dar errado, né? Não tem como dar errado. O fim sempre é o êxito. Então, eu convido vocês a que a gente possa, em todos os momentos da nossa vida, né? Essas palestras, de fato, são bastante inspiradoras, porque a gente precisa, como eu falei no início, né, ser coerente com aquilo que a gente fala. Então, é sempre um convite para a melhora, né, de quem palestra e de quem está ouvindo. Então, é um convite coletivo para que a gente possa, aí, em todos os momentos, só por hoje, ser calmos, né? Praticar a calma em todos os momentos. Seja com a gata miando na cozinha, no momento que eu estou fazendo uma palestra, seja com um filho que não quer parar de jogar, seja no trabalho, com uma insatisfação que possa acontecer. Enfim, seja em todos os momentos, vamos praticar a calma, né? E vamos fazer isso dia a dia. E vamos fazer isso dia a dia, refletindo de fato se o dia a gente conseguiu fazer ou não. Eu sempre falo isso nas minhas palestras porque é algo que me marca muito. Santo Agostinho fala muito disso, né? Como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo? A gente precisa fazer essa revisão diária e a gente precisa ver se de fato hoje, como foi no meu dia hoje? Consegui manter a calma? Não consegui? Por que não consegui? O que é que eu poderia ter feito diferente? E assim a gente vai construindo esse mundo com pessoas mais calmas, esse mundo mais pacífico, porque de fato é isso que a gente precisa. A gente precisa construir uma energia de gentileza, de amor. E se a gente está distante disso, a gente nunca vai conseguir, né? Isso depende de cada um de nós, e eu convido vocês a essa prática, a que a gente possa colocar muita calma nessa alma, né? E agradeço imensamente essa oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande abraço.